Esse certamente vai ser um dos vídeos mais difíceis de eu gravar para esse canal, porque é algo que eu nunca fiz. Pela primeira vez eu vou de fato contar um pouco da minha história, os pontos que são importantes para de fato explicar como que eu saí de uma pessoa que ia para festas, saía a todo momento, estava sempre com amigos, bebida e tudo mais, para uma pessoa que se converteu ao cristianismo, uma pessoa que aceitou Jesus como seu único fiel salvador e uma pessoa que hoje vive uma vida com muito mais propósito do que eu vivia antes. Para que esse vídeo faça sentido, não basta só eu falar como eu me converti. Eu preciso de fato contar um pouco da minha história, contar a base que me levou até aqui, para vocês entenderem um contexto por trás de cada coisa. Esse é um vídeo completamente sem roteiro, eu anotei alguns pontos dos quais eu não posso esquecer na minha história, pontos chaves, que faz com que tudo faça sentido ali na ponta final. Eu realmente espero que esse vídeo possa te inspirar, ou possa fazer você querer ter um relacionamento mais próximo a Deus, assim como eu quis em um momento da minha vida. Para começar essa história, eu vou iniciar da minha infância de fato. Eu sempre fui uma criança que tive uma base familiar bem legal. Eu cresci com meus 4 avós, minha avó materna, minha avó paterna, meu avô materno e meu avô paterno. Meus pais foram casados a vida inteira, são casados até hoje, graças a Deus, e num contexto geral eu tinha uma vida familiar saudável. Eu estava com meus avós, estava com meus pais, meu pai sempre brincou muito comigo, a minha mãe sempre incentivou e investiu boa parte do dinheiro dela na minha educação. Eu estudei em boas escolas, eu tinha um gosto muito grande por arte, então eu desenhava bastante. Só que tinha uma coisa que começava a me incomodar, desde a minha infância, no sentido religioso da coisa, que era, minha avó sempre foi aquela pessoa que, pegava o terço, fazia o terço completo não sei quantas vezes. Sempre assistia à missa. E quando a gente ia chegar na época do Natal, Natal celebra o nascimento de Jesus. Quando chegava na época do Natal, a família, no contexto geral, tinha conflitos com outras partes da família, mas no Natal todo mundo se reunia, todo mundo fingia que se amava ali. E não era um grande conflito, tá? Mas sabe aquela picuinha, uma coisa fala da outra e tudo mais, aí no Natal todo mundo se ama, tá todo mundo junto. E acontecia isso. E eu pensava, eu falava, cara, se acreditar em Deus é isso, se a celebração do Natal é essa, na minha visão, né, falsidade, isso não faz muito sentido pra mim. Mas eu ainda não tinha consciência, de fato, pra chegar a conclusões de eu era ateu, não era ateu, eu acreditava em Deus, não acreditava. Eu simplesmente achava que aquilo não fazia sentido. E a minha infância foi pautada nisso. Os natais com alguns pontos que eu não concordava muito, mas no contexto geral uma infância bem equilibrada. Meus pais sempre incentivaram muito a minha educação. Minha mãe sempre me incentivou a pensar. Isso é uma coisa muito importante que faz parte das minhas decisões, porque a minha mãe, ela nunca me forçou a alguma coisa. Ela nunca falou pra mim, ó, Marcelinho, você precisa tirar 10 em todas as notas. Não, ela falava, ó, você precisa ir bem pelo menos em uma matéria, porque eu preciso entender que você é bom em alguma coisa, que você se interessa por alguma coisa e se dedica por isso. Se você não for bom em nada, aí a gente tem um problema. Mas se for nota 7 em tudo, mas uma coisa, se for bom, tá ótimo, tá perfeito. E ela sempre me incentivou a pensar, olhar o que eu gostava, o que eu não gostava, incentivava o meu hobby de desenhar. Eu comecei a ter um gosto pela gastronomia já na infância e me incentivava às vezes a ajudar eles na cozinha. Então eu tive uma infância pré-adolescência boa nesse sentido. Até pelo fato de eu me questionar e não simplesmente aceitar tudo aquilo que era imposto a mim, eu me questionava sobre a religião em si. Eu cheguei a fazer catequese, mas não foi uma coisa que eu aprendi muita coisa, não foi uma coisa que eu gostei muito, mas fiz catequese porque, nesse caso, a minha mãe me obrigou, mas ela não me obrigava a ir à missa, nem nada do tipo, e eu vivi assim. Só que minha família, ela tinha um problema, que eram questões financeiras. Meu pai e minha mãe nunca foram pessoas que ganharam mal, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram problemas financeiros por não saber administrar o dinheiro, por gastar mais do que ganha, não ter uma transparência financeira familiar. Então esse sempre foi uma coisa que foi um conflito dentro da minha casa. Foi então que na minha adolescência
eu resolvi começar a empreender, por influência do meu pai. Porque o meu pai, ele trabalhava numa empresa como designer, mas ele pegava freelas por fora. Então ele pegava trabalhos por fora, trabalhava fora do horário comercial, alguns trabalhos ele começava a delegar para mim e me ensinava, e foi aí que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Então eu consegui pegar o meu talento com o desenho e transformar isso em algo rentável, me tornando designer. Foi criando marcas que eu comecei a ganhar de fato meu primeiro dinheiro no ensino médio. Ali no ensino médio eu já ganhava meus R$ 500 por mês, R$ 700 por mês. Eu comecei a de fato gerar renda, porque uma coisa eu tinha certeza na minha vida: trabalhar numa empresa não funcionaria para mim, eu não me enquadrava no modelo de acordar num determinado horário, ir para o escritório, ficar... Não era uma coisa que se enquadrava para mim, e eu queria ter ganhos exponenciais, eu queria muito ser rico, desde a minha adolescência. Então eu tinha muito isso na minha cabeça. E aí, eu comecei como designer, tava no ensino médio, tive a minha primeira namorada, a gente tava junto e eu não gostava de festa. Eu tinha muitos amigos sim, eu via meus amigos, mas era muito aquela coisa de ir na casa de um, ir na casa do outro, marcar de jogar videogame, coisa do tipo. Mas no contexto geral eu era muito focado no meu trabalho. Então eu tive uma adolescência bem tranquila. Nunca me interessei por droga ou coisa do tipo. Final do ensino médio, a minha mãe falou pra mim: ó, Marcelinho, você tá trabalhando, você tá ganhando o seu dinheiro, eu queria que você entrasse numa faculdade. Mas eu já falava pra ela que eu não queria fazer faculdade, porque eu não achava necessário para as coisas que eu gostaria de fazer como empreendedor. Eu vou te dar 1 ano. Você tem 1 ano para dar certo na vida. Se você não der, você vai pra faculdade. Se você der, você toca a tua vida e a partir de então, você segue a tua vida sozinho, digamos assim. Beleza. Me formei no ensino médio com 17 anos, sempre sendo aquele aluno nota 7 num contexto geral, uma matéria ou outra eu ia bem, algumas eu ia muito mal, tipo física, química, enfim. Mas sempre fui um aluno estável. Quando eu precisava estudar, estudava, passava e era isso. Quando eu me formei do ensino médio, eu tinha esse 1 ano e eu comecei a frequentar um espaço chamado Google Campus São Paulo. E aí eu comecei a me interessar muito por empreendedorismo. Comecei a acompanhar várias pessoas, o Mark Zuckerberg estava começando a se tornar uma grande referência, isso foi ali em 2017, 2018, não começando, ele já era uma grande referência, mas o nome dele começou a ser mais notório. O Mark Zuckerberg, aí eu via o Steve Jobs, e as minhas principais influências eram ateias. Elas não acreditavam em Deus. E quando eu pensava em Deus, eu pensava no Natal da minha família, não era uma coisa que... não era ruim, mas não era uma coisa que... putz, eu achava que fazia muito sentido, eu nunca tinha tido um relacionamento com Deus, eu falei, eu também sou ateu. Minhas referências são, nunca tive nenhum contato, é isso. Mas eu não era aquele tipo de ateu que falava contra Jesus ou discutia religião, coisa do tipo, não. Eu só tinha minha opinião pra mim, não era um assunto que entrava em pauta quando eu conversava com outras pessoas, eu simplesmente vivia a minha vida dessa forma. E quando eu tava no Google Campus foi quando eu comecei a ter a minha ascensão profissional. Eu comecei a entender que não dava para eu só vender logo, porque logo a pessoa fazia uma vez e não comprava mais de mim. Aí eu comecei a estudar social media, comecei a atender clientes, e aí eu tinha uma recorrência mensal de pagamento. Quando eu vi, eu tava ali com meus 17 para 18 anos já ganhando 15, 18 mil reais por mês. Foi então que eu conheci uma pessoa e ela me chamou para ser sócio da agência dela, uma agência muito mais consolidada que a minha, e eu falei, top, faz sentido. Só que eu morava em São Paulo, e essa agência era no ABC Paulista, ali São Bernardo, São Caetano e Santo André. Beleza, tô ganhando bem, vou ganhar mais. A minha namorada na época morava em São Bernardo, eu tinha estudado em São Bernardo, porque no ensino médio eu fiz na Escola Técnica Estadual, eu fiz na ETEC Lauro Gomes, então eu já conhecia São Bernardo, falei, vou pra lá. Encontrei um apartamento, do jeito que eu gosto, do jeito que eu gostava, um estúdio bem moderno e tudo mais, me mudei pra lá pra trabalhar nessa agência. Quando eu me mudei pra lá, eu tive um certo conflito com os pais da minha ex-namorada, da minha primeira namorada. Um conflito porque eles meio que não aceitavam relacionamento, enfim, as coisas não estavam caminhando bem. E aí a gente entendeu que a gente não ia ter um futuro promissor juntos. Eu sempre fui uma pessoa séria nesse sentido. A gente percebeu que a gente não ia ter um futuro promissor juntos e que não fazia sentido a gente continuar. Começamos a ter visões de mundo muito diferentes, eu muito empreendedor, ela com uma outra mentalidade. Naquele momento, a gente terminou. No que a gente terminou, a gente estava vendo um menino de 18 anos, agora solteiro, indo morar sozinho pela primeira vez, ganhando mais, já estava ganhando mais do que 20 mil reais por mês, 25 mil reais por mês e tudo mais. Resumindo, eu tinha quase que a vida dos sonhos de qualquer garoto de 18 anos naquela época. E foi então que meus amigos
começaram a ir mais para minha casa, porque eu morava perto deles, afinal eu tinha estudado na ETEC em São Bernardo, meus amigos eram de São Bernardo. Eles começaram a ir na minha casa, a gente jogava videogame, aí eles fumavam narguilé. Ah, vou fumar narguilé também. Aí a gente fumava narguilha. Ah, não, vamos fazer uma social aqui, beber alguma coisa? Não era de beber muito, aí eu comecei a beber, a gente começou a ir pra festa. E isso começou a fazer parte da minha rotina. Até que eu comecei a perder muito a minha produtividade e a minha vontade de trabalhar e comecei a focar 100% nisso. Em saídas, bebidas, narguilé e coisas do tipo. Nunca fui uma pessoa que me interessei muito por droga, nunca foi uma coisa que fez muito sentido pra mim, então não foi um grande problema na minha vida. Mas era isso. Eu tava vivendo uma vida completamente sem propósito, só curtindo. Até que foi um mês disso, 2 meses disso, e aí eu comecei a perder meus clientes, aí eu saí da agência que eu tinha me mudado para me tornar sócio dela, e aí a minha receita começou a cair, os meus gastos começaram a aumentar, porque eu não gastava muito dinheiro, porque eu não saía, mas eu comecei a gastar bastante dinheiro, porque festa é uma coisa cara. E as coisas começaram a se desequilibrar, e eu sempre procurando uma nova festa, sempre procurando uma nova coisa para fazer. Atendia um cliente ou outro, mas eu nunca me sentia satisfeito de fato, mesmo tendo quase tudo o que um jovem quer. Até que no meu aniversário, isso só para vocês entenderem, eu me mudei mais ou menos em abril de 2018, eu acho. Eu me mudei em abril, as coisas começaram a desandar em junho, julho mais ou menos, e quando foi em dezembro, que é meu aniversário, eu fiz uma festa de aniversário que eu convidei um monte de gente, o prédio, nossa, lotou, fiz a... Meu, quando terminou aquela festa, eu olhei e eu falei, cara, eu não tô legal. Cara, eu tenho um monte de gente à minha volta, e eu falo pra vocês, não eram aqueles amigos, alguns podiam até ser, tá? Mas não eram aqueles amigos sanguessugas, porque eles eram meus amigos antes e são meus amigos até hoje, grande parte disso. Porque às vezes as pessoas pensam, ah não, era sanguessuga, eles estavam lá só pro teu dinheiro, por causa da tua festa e tudo mais. Tinha gente que podia até ser assim, mas a maioria não era. Isso é uma coisa que eu tenho minha consciência tranquila. Eu manjava muito rápido quem era muito interesseiro comigo. Aí, terminou essa festa, eu tinha um amigo mais próximo, que inclusive é a pessoa que edita os vídeos hoje do meu canal, e eu falei, cara, eu não tô legal. Tipo assim, ó, eu tô com um monte de gente aqui, mas eu não me identifico com essas pessoas não estão construindo nada que eu gosto, tudo que eu tava construindo de empreendedorismo começou a ir por água abaixo, o meu dinheiro que eu tinha juntado acabou, eu tô tendo dívida, eu gerei uma dívida nessa época, as coisas não tão boas. E aí eu comecei a ficar numa... Tipo, eu parei de sair, comecei a ficar mais em casa, fiquei mais em casa e pensando muito sobre a vida. Lá pra janeiro, eu tive um momento que eu fui almoçar com a minha mãe. E aí eu falei pra ela, nossa, minha mãe sabia mais ou menos de tudo que estava acontecendo. Eu falei, nossa mãe, eu acho que eu precisava arrumar uma namorada pra me endireitar de novo, pra eu ficar mais tranquilo, pra eu ter mais foco. Aí eu falei, meu, eu queria uma namorada que empreendesse também pra gente empreender junto. Enfim, isso. Tive essa conversa com a minha mãe. Até que, em fevereiro, uma menina que eu tinha conhecido em setembro do ano anterior, que queria conversar comigo sobre empreendedorismo e tudo mais, em fevereiro, essa menina me mandou uma mensagem. Ai, nossa, tô pensando em comprar um curso, tudo mais, eu sei que você já fez, eu queria conversar com você sobre isso. Aí, como eu disse, eu sempre fui uma pessoa, num contexto geral, bem, tipo assim, cara, quem é meu amigo eu converso bastante, quem não é meu amigo eu tenho minhas certas ressalvas. Peguei meu número de telefone e mandei pra ela somente meu número de telefone. Ela achou um pouco frio, né? Mas enfim, tava precisando de ajuda, perguntou se podia me ligar, me ligou. Nisso a gente ficou uns 30 minutos no telefone falando sobre o curso, falando sobre empreender, sobre sonhos, vontades e tudo mais, e a gente criou uma conexão interessante naquele momento. Aí a gente continuou essa conversa do telefone pro WhatsApp. Conversamos por 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim. Ah, vamos marcar uma reunião pra gente conversar mais e tudo mais? A gente marcou uma reunião numa Starbucks. Beleza. Meu, a gente chegou 4 horas da tarde. A gente ficou até as 10 horas conversando na Starbucks sobre negócio e tudo mais. E ela, meu, eu vejo sempre que você posta narguilé no seu Instagram. Eu conheço uma tabacaria. Aí eu falei, nossa, você conhece uma tabacaria? Falei, legal. Vamos. E aí a gente foi. Aí nisso, basicamente, eu fumei narguilé, a gente continuou conversando e tudo mais. E aí nisso a gente tinha bebido um pouco. E essa menina, ela morava sozinha com o irmão dela. Eu já vou falar logo, essa menina é a Aline, tá? Ela morava sozinha com o irmão dela. E os pais no interior de Minas. Só que os pais naquele dia tinham chegado em São Paulo. E ela não poderia
ir pra casa dela, porque, enfim, ela tava com cheiro de fumaça de narguilé, tinha bebido. E aí ela, será que eu vou pra casa de uma amiga minha? Pra onde eu vou? Não, eu falei, eu moro sozinho se você quiser. Ela, não, beleza, vamos. Aí a gente tava no Uber, indo pra casa, ela virou pra mim, ó, eu sou cristã. Eu sei que pode não parecer, mas eu sou. Eu tô num momento complicado da minha vida, mas não vai acontecer absolutamente nada. E eu, tá bom, não tem problema. Você dorme na minha cama, eu durmo no sofá, e é isso. E beleza, a gente chegou em casa e foi exatamente isso que aconteceu. Só que a gente ficou a madrugada inteira conversando. Aí no dia seguinte a gente passou o dia inteiro juntos. E aí tem até um vídeo muito engraçado desse dia em que a Aline fala: ah, nossa, então nós juntamos as escovas. Acabamos de juntar as escovas. Que era o nosso primeiro encontro. Cara, desde então a gente nunca mais desgrudou. E olha como as coisas são loucas. Se a Aline não tivesse me chamado pra tabacaria, que eu tinha interesse nisso por conta do meu momento da vida, provavelmente esse encontro ele não teria se estendido e provavelmente a gente não teria continuado. A conversa não seria tão intensa, porque a gente não tinha se beijado alguma coisa do tipo na Starbucks, nem na tabacaria em si. E a Aline tava passando um momento da vida dela que ela também estava indo pra festa, ela perdeu um pouco o propósito ali. E se ela não tivesse nesse momento e eu não tivesse nesse momento, a gente não teria se encontrado. É claro, eu não acho que Deus quisesse que a Aline tivesse nesse momento de vida. Mas já que aconteceu, ele utilizou disso para cumprir o propósito dele da gente se juntar. E a gente se juntou neste momento em que eu tava muito mal e eu tava procurando uma namorada empreendedora, e que se ela fosse uma pessoa totalmente, naquele momento, da igreja, sério, a gente não se relacionaria, a gente não iniciaria o nosso relacionamento naquele momento. Então ela precisava estar daquele jeito, e eu desse jeito para as coisas darem certo. E aí teve um encontro que eu falei pra Aline, a gente começou a conversar, ela, olha, aquele primeiro encontro foi um delírio coletivo, digamos assim, mas você é legal, a gente tá... Mas o que você acredita? Aí eu falei pra ela que eu era ateu. Ela falou, não, eu sou cristã e isso não dá certo. Não tem como. Eu tava no momento errado da minha vida, mas eu quero me endireitar e não tem como. Eu falei, mas eu sou ateu, mas eu não tenho nenhum problema com a igreja, não tenho nenhum problema com nada. Eu posso ir na igreja com você. Ela, tá. E aí a gente começou a ir na igreja juntos. Entre altos e baixos do nosso relacionamento, porque a Aline, ela não queria um relacionamento, ela não queria se casar com uma pessoa ateia. Não tem como isso dar certo. E ao mesmo tempo ela não queria me forçar nada ou que eu fizesse alguma coisa só por causa dela, e não é assim que as coisas funcionam. Então o nosso relacionamento tinha esses altos e baixos. Mas eu ia na igreja, a gente se via, cara, toda semana, umas 3, 4 vezes por semana, e até que teve um momento em que a gente estava numa parte baixa do nosso relacionamento, e eu fui num culto e eu senti muito forte a presença de Deus. Eu senti uma energia de fato dentro de mim, e Deus falando comigo de uma forma sobre tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, e era uma pregação que falava sobre como Deus pega os improváveis que estão no pior momento e ele tira para essa história ser um testemunho, enfim. E cara, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Este foi o momento em que eu entendi que Deus existia de fato. Porque não é sobre uma comprovação, eu sempre fui uma pessoa muito cética. Não é sobre uma comprovação, não, tem esse estudo, esse dado específico que comprova isso, 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 isso e pronto. É sobre sentir Deus, sobre sentir a presença. E a partir do momento que você sente e vê alguma coisa, não tem mais como você desver. Não tem mais como falar, não, eu não acredito mais, porque eu já senti, eu já vi. E a partir daí eu comecei a acreditar. E eu comecei a ir pro culto mais intencionalmente junto com a Aline, ela ainda achando que eu tava indo pro culto por causa dela, até que teve um dia que, num momento de baixa, ela falou, eu não vou pro culto hoje, eu vou pro meu quarto, eu vou orar, eu preciso pensar sobre tudo isso que tá acontecendo na nossa vida. Isso mais ou menos 3, 4 meses de relacionamento, a gente tá falando ali pra julho de 2019, eu acho, ou 2018. Foi 2018, tenho quase certeza. Aí eu fui nesse culto, era um culto de jovens. E foi a primeira vez que, pelo menos eu notei um apelo acontecendo, um convite para a pessoa aceitar Jesus de fato. Eu nunca tinha feito isso até então. Foi nesse momento que, nesse culto sozinho, eu aceitei Jesus. Enquanto isso, a Aline, na casa dela, recebeu uma palavra de Deus falando para não desistir do nosso relacionamento. Eu saí do culto, mandei mensagem para ela. Preciso falar com você. Ela falou para mim,
também preciso. Eu na minha cabeça, putz, ela vai terminar comigo. Tá bom, nos encontramos, ela falou, tá bom, você começa. Aí eu falo, eu aceitei Jesus. Aí ela começou a chorar e falou, meu, Deus falou comigo pra não desistir do nosso relacionamento. Foi a partir daí que a gente, de fato, iniciou o nosso namoro oficial e eu acho muito interessante porque Deus tem a sua forma específica de conversar com cada pessoa. Como eu disse, eu e a Aline, a gente não estaria juntos se ela não estivesse vivendo aquele momento da vida dela e eu não estivesse vivendo aquele momento e a gente se encontrasse daquela forma. Assim como eu não sentiria tão forte a presença de Deus se eu estivesse indo numa igreja 100% fechadinha. A gente ia na Zion Church, que é uma igreja em São Paulo. Tem um ministério de louvor incrível. O culto tem uma atmosfera, assim, muito, muito, muito forte mesmo. E se eu não tivesse ido para aquela igreja naquele momento, talvez eu não teria sentido a presença de Deus, porque eu precisava que Deus falasse comigo quase que daquela forma. Assim como tem um amigo meu que ele precisou ir para um acampamento, passar perrengue para Deus falar com ele daquela forma. Então hoje eu vejo que Deus tem a sua forma de falar com cada pessoa. Tem gente que recebe a Deus através da família, a família de fato passa esses valores para os filhos e eu espero que com os nossos filhos seja dessa forma. Tem gente que é como eu, que, cara, tô num momento de festa, tudo dando certo, mas ao mesmo tempo errado, ao mesmo tempo, cara, eu preciso de alguma coisa a mais. Eu tô feliz, mas eu não tenho a felicidade dentro de mim. Eu tenho momentos felizes, mas eu não sou uma pessoa feliz como um todo. Tá faltando alguma coisa, porque, putz, eu tenho tudo que um jovem quer, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Então faltava alguma coisa. E aí Deus utilizou deste momento para me mostrar a real felicidade. Assim como com a Aline foi de outra forma. E aí no momento em que eu aceitei Jesus, eu comecei a viver uma vida mais intencional com Deus. Porque eu só ia pro culto, gostava, mas eu não tinha uma rotina de ler a Bíblia ou coisa do tipo. Foi então que uma pessoa da igreja me deu um livro chamado Homem ao Máximo. Foi um dos poucos livros da minha vida que eu li. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler, mas esse livro eu li. Ele me mudou o meu comportamento como homem num contexto geral. Me fez realmente entender os valores cristãos e aquilo que eu precisava viver na minha vida para ser um bom marido para minha futura esposa, que era a Aline. E aí, neste momento, eu tava ainda com algumas dívidas do momento de festas e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso começar a trabalhar mais, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso me tornar um homem de fato. Eu ainda tô sendo um menino bem sucedido, mas um menino. E aí, um cliente que eu tinha, ele percebia que eu tava nesse momento complicado de correria e tudo mais. E ele falou pra mim, Marcelo, o que tá acontecendo? Aí eu falei, meu, abri o jogo com ele. Tô com dívida, aconteceu isso. E esse cliente, eu já trabalhava com ele há uns 2 anos, foi um dos poucos clientes que se manteve comigo em todos os momentos. Ele falou, tá, quanto que é? Era algo próximo a 30 mil. Aí ele falou, tá bom, eu vou pagar essas tuas dívidas e a gente desconta do seu trabalho que você faz comigo. Cara, olha que louco. Eu aceitei Jesus imediatamente, praticamente. O cara quitou as minhas dívidas e eu tava leve. Cara, eu entreguei o apartamento que eu tava. Foi um momento que eu fui morar com a minha avó, mas eu entreguei o apartamento que eu tava. Aí as minhas dívidas foram quitadas. Eu tinha arrumado meu relacionamento e eu tava voltando a trabalhar de novo. Cara, eu tava com uma sede tão grande de dar certo. Eu trabalhava de madrugada, fazia apresentação, pegava um freela, pegava outro. E a minha vida começou a andar de novo. Lendo esse livro, Homem ao Máximo, começando a ler a Bíblia com um pouco mais de frequência, indo pra culto, que eu comecei a entender de fato o que eram os valores cristãos. Eu não era uma pessoa tão fora a priori, porque da minha adolescência para trás eu vivi uma vida muito alinhada. Eu tive só esse momento ali de 6 meses de festas e tudo mais, mas num contexto geral aquilo não me representava, então não foi para mim tão difícil. E quando você tá vivendo uma felicidade plena nas outras coisas da tua vida, uma felicidade plena no seu trabalho, no teu relacionamento com Deus, eu era feliz, eu não precisava de mais nada. Então eu não sentia vontade de ir pra festa, eu não tinha vontade de me relacionar com a maior parte de pessoas, amigos e tudo mais, que eu me relacionava naquela época, porque eles não tinham o mesmo propósito que eu, eles não estavam caminhando para os mesmos objetivos que eu. E é muito louco, até gravando esse vídeo, pensar como a minha vida foi transformada de repente. No fim, ser cristão, além de viver essa vida com muito mais propósito de transformar a vida de outras pessoas, saber o que Deus espera de nós para a nossa vida, é literalmente sentir que a gente está aqui por algo maior. Eu não tô aqui só para fazer dinheiro e viver uma vida boa. Tô aqui para transformar a vida de outras pessoas, tô aqui para deixar um legado pro mundo. E isso, tá? É muito fácil a gente olhar no âmbito profissional, que no caso eu sinto que isso é meu propósito. Mas você pode fazer isso através da educação dos teus
dos teus filhos, da tua família. Você pode fazer isso através do teu ambiente corporativo, de fato, ser um profissional de referência, uma pessoa que não se corrompe ou algo do tipo. E caminhar com Deus é sobre você ter alguém que te ouve em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É sobre você tirar o peso dos teus pecados, das coisas erradas que você já fez. É sobre você ter o Espírito Santo que te orienta em um momento sobre se você está fazendo a coisa certa, se você não está. E é uma coisa de sentimento, é difícil de fato de explicar, não é tão tangível. Porque o mundo espiritual, toda essa questão espiritual, ela de fato não é tangível. Quando a gente é guiado por isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu lembro até quando a gente estava... Eu já sentia que Deus existia. Antes de eu me converter e de eu ter certeza que meu relacionamento com a Aline estava dando certo, cara, Deus falou comigo, tipo, eu lembro que eu pedi claramente pra Deus, eu tava saindo da casa da Aline e indo pra minha casa, falando, Deus, cara, fala comigo de alguma forma, me dê um sinal e tudo mais. E aí nisso eu tava parado num semáforo, esse semáforo tava vermelho e esse semáforo ficou verde na hora. Foi uma coisa que eu lembro muito até hoje, verde sempre foi minha cor favorita, eu sempre gostei de verde, enfim. E aí, cara, da casa da Aline até minha casa tinha muito semáforo. Todo semáforo, ele tava vermelho, na hora que a gente ia passar ele ficava verde. Ele tava vermelho, na hora que a gente ia passar ficava verde. Tava vermelho, na hora que ia ficava verde. Era uma coisa tão simples, mas eu sentia Deus me confortando, falando, calma, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Isso daqui é o sinal que você pediu pra mim, de certa forma. Pode parecer algo bobo pra você que talvez não acredita ou não tenha vivenciado uma experiência como essa, mas só quem viveu de fato sabe. Depois que eu saí do apartamento, eu fui morar com a minha avó, eu cheguei a morar numa casa, num bairro de periferia, que era onde a Aline morava na época, que eu literalmente acordava de manhã com gente jogando pino de droga no telhado da casa que eu morava, que era uma casa num bairro de periferia que eu pagava 500, 800 reais por mês. Eu era muito mais pobre do que eu era na época que eu morava no apartamento de São Bernardo, tudo bonitinho e tudo mais, mas eu era muito mais feliz, porque eu tinha coisas que deixam as pessoas mais felizes além do dinheiro, sabe? Eu tinha muito mais propósito, sabia que o que eu estava fazendo era algo de longo prazo, eu estava construindo algo grande. Então, caminhar com Deus é sobre isso, é sobre você ter uma paz que excede todo entendimento. É sobre você ter coragem, sobre você saber que você está num momento ruim, que você está no deserto, mas que vai chegar um momento bom, vai chegar a tua hora, você vai conseguir prosperar e viver coisas boas de novo, porque Deus está contigo. E se você está cumprindo o propósito de Deus, Ele vai cumprir as promessas que Ele tem para você na sua vida. Então é muito sobre isso. E hoje, eu sinto que o meu grande propósito, até por isso que eu comecei esse canal, é incentivar as pessoas a empreender, a viver uma vida melhor, a viver uma vida com mais propósito, que essa é a minha missão aqui na Terra. Desde que eu comecei a empreender, eu sempre produzia um vídeo ou outro, parava, não tinha frequência, mas eu sempre gostei de me comunicar. Pra mim nunca foi o dinheiro por dinheiro. Ah, não, vou fazer isso daqui porque dá dinheiro e pronto, acabou. Não, eu gostava de me comunicar, eu gostava de ver as empresas dando certo, as empresas dando resultado com o trabalho que eu tava fazendo. Depois eu comecei a gostar de ver as pessoas tendo resultados com aquilo que eu ensinava pra elas. E eu entendi que o meu propósito aqui na Terra é de fato isso. E que Deus formou a minha história dessa forma para que hoje eu tivesse a vida que eu tenho hoje e caminhasse da forma que eu tenho hoje. Eu provavelmente, se eu tivesse no meu momento sem festas e tudo mais, no momento em que eu tô no auge da minha carreira, talvez eu falaria, não, eu tô feliz, eu não preciso de mais nada. Mas eu precisava, até por isso que eu fui tentar a festa como um caminho de ter alguma coisa a mais. Mas eu vejo como Deus faz tudo perfeito, como que tudo se alinhou e se encaixou dentro da minha vida para que eu tivesse no momento certo, na hora certa, para que ele falasse comigo da forma correta. E sempre é a forma correta, mas da minha forma, da forma que eu poderia me identificar. E basicamente este é o meu testemunho. Foi assim que eu aceitei Jesus. Eu era um adolescente normal, que trabalhava bastante, até que eu tive minha juventude com festas e tudo mais. Nesse momento eu senti uma tristeza profunda. E aí, Deus me trouxe a Aline, que me levou até Ele e me fez ter de fato um encontro e encontrar de fato a real felicidade da vida. Que é uma vida que hoje eu me preocupo muito mais em gerar transformação para outras pessoas do que propriamente somente gerar transformação para mim. É claro, ganhar dinheiro é muito bom, poder viajar, morar numa casa legal, ter um carro legal, realizar todos os meus sonhos é muito bom, mas fazer isso vendo vidas transformadas me traz um propósito muito maior. E eu sinto que é isso. No fim, a grande mensagem desse vídeo é contar para vocês
como que foi o meu processo e quem sabe inspirar alguns de vocês que estão passando por um momento complicado ou por um momento bom, mas sente que tá faltando alguma coisa. E quem sabe, indo em um culto diferente, numa igreja ou lendo a Bíblia, a tua vida também não vai ser transformada. Enfim, obrigado e até o próximo vídeo.